já fica disponível lá no Canvas, né? Pronto, já emitiu aí o comunicado que está gravando, né? Bom, então a ideia hoje, pessoal, é nós trabalharmos, já tinha comentado isso semana passada, né? É nós trabalharmos o segundo tipo, né, de tela, né? E é um tipo um pouco mais chatinho de construir. Por quê? Você vai ter que ter um passo a passo também. Então, o outro tipo também teve, né? Então, nós vamos ter aí um passo a passo, né, para a construção dessa tabela. Então, eu vou começar agora a compartilhar. Deixa eu ver se eu estou pegando aqui a aula correta aqui, né? Opa, essa aqui. Então, aí, deixa eu só desligar uma telinha, pessoal. Beleza? Vocês estão conseguindo ver já o compartilhamento? Por favor, dê um retorninho. Né? Estão vendo a tela, né? Do PowerPoint, do PPT, né? Beleza, então o som está ótimo, então também o compartilhamento está ocorrendo. Às vezes, pessoal, como o pessoal está chegando ainda, né? Eu vou ter que dar uma paradinha, que nem nesse minuto aqui, né? Que acabou de alguém bater na porta aqui, já coloquei a pessoa, né, para dentro aqui, né? Então, nesta situação, opa, aqui, nós vamos trabalhar agora a tabela distribuição de frequência tipo 2, ó. Tipo 2, né? Estou destacando aí o tipo, né? É uma tabela um pouquinho mais complicada, mas tem o passo a passo que vai facilitar, né? Vocês vão seguindo esse passo a passo e, assim, não vai, a princípio não deve ter muitas dúvidas, assim como na tabela tipo 1, né? É uma ou outra dúvida que vai surgindo, porque tem todos aqueles cálculos, né? Então, só as orientações iniciais, né? Então, o conteúdo está sendo gravado já, né? Vai ser colocado lá na página, na aba, na página inicial, né? No material de estudo. E, como eu falei, aí o foco é a tabela tipo 2. Já estamos começando a finalizar esse segundo tópico também, né? Que é a organização dos dados estatísticos. E aí, também, às 10 horas, vai abrir uma outra atividade, né? Na aba tarefas, né? Ela já está postada lá, vocês conseguem até visualizar, mas ainda não conseguem baixar, né? Porque ainda, né, nem comecei o conteúdo ainda, mas depois do intervalo vocês já vão poder fazer isso, né? E o prazo de entrega daqui 2 semanas, né? Até dia 23/9, né? E, como sempre, né, se tiver alguma dúvida, procurem estar conversando comigo, né? Mandando alguma pergunta no fórum, ou mesmo semana que vem, né? Ainda tem tempo para essa atividade, pelo menos vocês entregarem, né? Então, tem mais, como são 2 semanas, vocês podem estar tirando dúvidas dessa atividade ainda semana que vem. Se tiver alguma dúvida, tal, vocês podem perguntar, como a Amanda fez agora há pouco, né, tinha esse detalhezinho, ela acabou perguntando. Então, aqueles que estão chegando aí, bom dia, né? Bom dia para todos. Vamos voltar lá na tela, né? Então, mesma coisa, essas questões das atividades, né? Eu vou tentando. Antes eu estava colocando uma semana, agora eu estou jogando para 2 semanas, justamente para todo mundo ter tempo, às vezes, até de conversar comigo aqui na sala de aula, né? Então, isso facilita muito, uma pergunta direta, na hora, resolve o problema, ok? Então, hoje, tabela tipo 2. Então, vamos começar a dar detalhes sobre ela, né? Agora é o Paulo aqui, deixa eu, também apertou a campainha. Deixa eu ver se não tem ninguém lá no, não, lá no Canvas não tem ninguém. Quer dizer, tem o Henrique. Henrique, você ainda está logado lá no Canvas. Pode sair, tá? Bom, então aqui, né? Começar falando. Aí, já saiu, já escutei a mensagem do Canvas aqui, que ele emite uma mensagem sonora aqui, que a pessoa saiu. Valeu, Henrique. Então, vocês estão vendo aí a tabela de distribuição de frequência, né, o TDF, tipo 2, né? Vou dar as diretrizes, as nomenclaturas e definições, né? Nós vamos, né, no início, estar comentando, né, um pouquinho sobre isso, né, que é super importante. Vocês vão ver que essa parte, semana que vem, eu vou repetir de novo, só que vai ser hoje para dados discretos, semana que vem dados contínuos, né? Então, vocês vão ver que
não vai ser tão complicado, porque nós vamos resolver, eu vou montando passo a passo, hoje e semana que vem. Semana que vem vocês podem estar tirando dúvidas das listas, né, das atividades, para poder, às vezes, entregar no momento correto, né? Então, sem problema, só preciso entrar aqui no Google Meet ou no Canvas também. Procurem, eu estou deixando, o Gustavo, né, perguntou se é preciso entrar no Google Meet ou no Canvas. É só no Google Meet, viu, Gustavo? Eu tenho deixado o recado lá por questões desses alunos que não estão recebendo as informações com algum probleminha, né? De não conseguir chegar às vezes, a pegar o link, né? Então, estou deixando uma mensagem lá, que a gente está aqui, né? E eu estou gravando aqui tudo e depois eu coloco lá, tá bom? Então, na verdade, só fiquem aqui no Google Meet, né? Que lá é só para enviar vocês para cá. Só aqui. A Maria Luísa colocou, né? Só aqui mesmo. Deixa eu ver aqui, já estamos com 23 alunos, ótimo, que bom, né? Todo mundo aí chegando aí. Tem que voltar lá na apresentação, porque eu tive que olhar aqui no chat, né? Toda hora tem que estar saindo. Bom, então, assim, a aula de hoje, né? Nós vamos aí ter um tempinho de mostrar o que é essa tabela tipo 2, né? Eu já tinha comentado semana passada, né, sobre ela, mas eu falei, ó, o foco semana que vem, né? Que é esta semana, obviamente. E aí nós vamos ver um detalhe de nomenclatura e algumas definições para essa tabela, né? É claro que no decorrer do tempo, né, essas coisas vão sedimentando melhor, vocês vão se aprofundando, e é sempre a apresentação é assim, né? Você tem vários detalhes e a gente vai estar passando isso para vocês. Depois desta parte inicial, nós vamos fazer o passo a passo da construção dessa tabela, né? Então, nós vamos ter várias decisões que devem ser feitas para poder construir essa tabela, né? Ela não é feita sem ter aí sem ter um detalhamento, né? Por que a gente constrói tipo 1 ou tipo 2, né? Então, a gente sempre tem essa situação. Então, aí eu vou dar as dicas de como você vai escolher uma tabela para tipo 2, né? Construir esse tipo de tabela. E não o tipo 1, né? Porque tem o tipo 1, tipo 2, qual que eu escolho, né? Então, eu já tinha dado também um pouquinho dessas informações semana passada, e nesta semana a gente, então, vai dando mais aprofundamento e dando mais detalhes de quando escolhe tipo 1, tipo 2, né? Então, assim, né, de maneira geral, né, tanto a tabela tipo 1 quanto tipo 2, elas devem ter aproximadamente, hein, pessoal, entre 5 e 10 classes, né? Então, essa é uma questão importantíssima, né, para que não afete demasiadamente os gráficos, né? Então, essas tabelas, elas são usadas, às vezes, sozinhas, sim, são usadas isoladamente, sem gráfico. Mas o mais comum, o mais geral, é usar junto com gráfico. E se você coloca, então, muito fora desses números, né? Então, você está lá entre 5 e 10 classes, né? Você acaba, então, prejudicando a visualização gráfica também, né? Ou até mesmo a interpretação dos dados, né? Então, não adianta você colocar, vou construir uma tabela e colocar 20 classes, 30 classes, não produz muito efeito significativo em termos de entendimento de todo o fenômeno coletivo que você está estudando, né? Então, essas questões eu já tinha colocado semana passada, né? Deixando ali aproximadamente 10 classes, né? No máximo 10 classes. Pode ser 11, professor? Pode, né? Passou uma, tal. Mas não pode ser 20, 15, é muito, né? Então, tem esse problema, né? Tanto a tipo 1 e a tipo 2, elas devem seguir esse... deixa eu só levantar a apresentação do PowerPoint, e aí, de vez em quando, eu dou uma olhadinha lá no chat para ver como é que estão as coisas, tá? Então, sempre vou estar olhando o chat. Então, isso que vocês estão vendo, né, que eu estou colocando, já é uma situação que vocês não podem esquecer, né? Colocar, né, entre 5 e 10 classes, aproximadamente, tanto para tipo 1 quanto para tipo 2, né? Nos dois casos, né, você vai ter esta situação aqui, tá bom? Então, isso é uma regra geral, né, que a gente acaba adotando. Agora, da semana passada, que era tipo 1,
né? Vocês, mesmo aqui na dúvida que a Amanda tirou, né? Vocês viram que, no caso, ela falou, ó, eu coloco lá a ordem de ótimo, bom, regular. Então, nas classes, né, na tipo 1, os dados são colocados individualmente, ainda mais quando são qualitativos, né? Já na tipo 2, esses dados estatísticos, né, da amostra, os dados são apresentados em classes, né, agrupadas em classes em intervalos, né? E vocês estão vendo aqui essas duas tabelas, né? Você percebe as classes, né, do lado de cá, por exemplo, desses dados tabelados aqui à esquerda, né? São dados discretos, né? Vocês estão vendo aqui que são 6 classes. Do lado direito, né, bem semelhante, também são 6 classes. Só um minutinho, pessoal, que chegou mais alguém. Aí, a Stephanie, beleza. Aí eu fui atender lá para ela poder entrar. Então, vocês estão vendo, tanto na tabela da esquerda quanto da direita, né, eu usei, só para exemplificar, como que aparecem as classes, né? Esses intervalos, né, que vocês estão vendo aqui, né, aparece o número 11, depois o número 15, e tem um símbolo no meio, né? Nós vamos ter que interpretar esses símbolos aqui, uma vez que aparecem dois números, né? Esses dois números, vocês podem ver que tanto na tabela da esquerda quanto da direita, aparecem, né? Também, na tabela da direita aparece 11 e 16. E aí, em cada classe, aparecem dois números. Então, de fato, esses são os limites das classes, né? Vocês estão vendo aqui as setinhas aqui embaixo, né? Limites das classes, né? Então, tem toda uma nomenclatura e tem toda uma maneira correta de fazer essa construção, né? Você não pode escolher limites de qualquer forma. Você tem que ter minimamente um padrão para você construir, né, essas duas tabelas. Uma, né, esse tipo aqui da esquerda, que naturalmente é uma tabela que, olhando, você percebe que os dados são discretos, né? Então, hoje, vou passar essa experiência para vocês, eu falar, como é que eu sei que são dados discretos ali, né? Então, olhando para as classes, dá para perceber que são dados discretos. E, olhando para as classes do lado direito aqui desta tabela, a gente já percebe que são dados contínuos, né? Aí lembra, né? Dados quantitativos discretos. Ocorrem saltos entre dois números consecutivos, né? Nos dados contínuos não tem esses saltos, né? Então, se vocês olharem a tabela da direita, vai de 11 a 16, e note que o próximo número na próxima classe é 16 de novo. Então, vocês estão vendo aqui um detalhezinho interessantíssimo. Tem esse 16, você vê que aparece o 16 aqui também, né? Já na outra tabela do lado esquerdo, você vê que a primeira classe vai de 11 a 15, mas a segunda classe vai de 16 a 20, ocasionando, então, um salto de um número aí, né? Então, entre dois números consecutivos, né, que você tem nesse tipo de dado, você vê que tem um salto, né? Ele sai, né, o último número da primeira classe é 15, já na próxima é 16. E isso vai se repetindo de maneira regular, tanto para o lado pro discreto, né, tanto quanto para dado contínuo. Ok? Então, esses detalhezinhos vão participar de toda a construção que nós temos aí. São detalhes importantes para que você construa as coisas de maneira correta, seguindo o padrão da estatística. Senão, você vai fazer uma apresentação de trabalho e pode ser que você acabe construindo de maneira errada, né? E aí atrapalha até mesmo as informações que você está passando, pode estar sendo um pouco distorcidas pela maneira que você constrói a tabela, né? Que pode ter algum erro, né? Então, a ideia é seguir um padrão para a construção dessas tabelas, né? Bom, então aí vem aquela pergunta, tá, professor? Então, quando é que eu uso o tipo 1, quando uso o tipo 2? Lá na tipo 1, né, eu já tinha comentado que ela deve ser usada para dados qualitativos, né? E também dados quantitativos discretos, desde que a diversidade de dados na amostra não seja muito grande. Ou seja, quando você coloca individualmente os dados quantitativos discretos, né, a tabela não tenha, né, mais do que 10 classes, né? Mais um colega aqui chegando, deixa eu só admitir aqui. Então, essa é uma questão importante, né? Então, quando que a gente escolhe para construir a tabela tipo 2? Bom, primeiro,
Os dados quantitativos discretos também podem participar desse tipo. Mas quando que eles participam? De novo, né? Se o número de classes individuais para a construção daquela tabela da semana passada for maior do que 10, então você tem uma diversidade de dados, né, de tal forma que você tem 10 dados diferentes na amostra, é claro que pode ter repetição desses dados, mas são 10 dados diferentes, então você usa tipo 1. Agora, se a diversidade for tão grande de dados, né, mesmo sendo discretos, né, passar de 10 dados individuais, né, aí você vai fazer a opção para tipo 2. Hoje nós vamos trabalhar justamente esta situação para exemplificar esse tipo de problema. Então, se você ficou um pouquinho nesse tipo de dúvida, daqui a pouco eu vou mostrar o exemplo, e aí o exemplo, né, ele vai acabar, né, tirando essa dúvida, porque eu percebo que individualmente, né, existe uma diversidade tão grande de números que você vai ter que apelar para a tabela tipo 2, né? Porque na tabela tipo 1 você teria que usar 20 linhas para colocar cada dado individualmente em cada classe. Então, esse problema hoje, a gente vai fazer um exemplo bem desse tipo, né? Professor, mas se ele é contínuo na B, por que ele está saltando? Na B, aqui, ó, na tabela B, né? Se você olhar, ó, ele começa no 11, né? E tem um limite aqui que é 16. O próximo limite aqui, né, da próxima classe, é 16 também, ó. Você vê que aqui você vê, aqui, ó, aqui é 21, aqui continua tendo 21. Você vê que não está dando um salto de um número para outro. O que você deve estar falando é assim, ó, do 11 para 16, né? É esse que você deve estar falando, não é isso? Quem estava mencionando? A Maria Luísa? Do 11 para o 16, então, eu preciso passar para vocês o que significa esse intervalo, a interpretação dele. Dos dados contínuos, eu vou trabalhar semana que vem. E aí você vai perceber o que significa isso, né? Como eu falei, os dados discretos, né, principalmente essa tabela do lado esquerdo aí, que é a A, daqui a pouco nós vamos interpretar o que vem a ser esses dois números, o que significa esse símbolo, né? Esses dois números com esse símbolo no meio para dados discretos, né? Ou seja, quais são os números que estão nessa classe, que eu posso fazer contagens aqui, né? Esta que é a grande questão. Mesma coisa, o que significa esse símbolo quando os dados são contínuos, né? Que símbolo é esse? O que significa essa situação aqui, né? Ainda é uma interrogação. Então, como eu não quero adiantar um pouco, o foco hoje é dado discreto, né? Então, vocês já vão entender a interpretação do símbolo para dado discreto. Depois, a gente vai falar na interpretação de dados contínuos, o que vem a ser esse símbolo, esses dois números com esse símbolo. Aí vocês vão ver nitidamente uma diferença muito grande entre as duas observações. Um, de fato, vai ser discreto, o outro vai ser contínuo. Mais um colega chegando, só mais um minutinho. Nós estamos já com 28 alunos, né? Ok. Então, vamos lá. Vamos dando continuidade. Todas essas questõezinhas que são mais detalhezinhos, né? Como a gente vai estar no foco só dados discretos hoje, semana que vem é o dado contínuo. Aí depois aí eu vou mostrando como interpretar essa tabela, como a gente vai construindo para dado contínuo. Então, aí tem que ter um pouquinho mais de paciência aí para a gente poder chegar lá. Então, ó, chegamos aqui, ó, nomenclatura e definições de dados discretos. Então, até aqui eu dei uma visão geral, né, que a gente vai ter que interpretar aquelas classes, né, como é que a gente vai fazer as contagens agora, tudo isso, né, começa a ser respondido gradualmente. E aí a gente vai interpretando a nomenclatura, as definições que vão ser usadas. Não vão ser muitas aqui, mas eu vou fazer com cuidado para que todo mundo acabe entendendo o que está sendo colocado, né? Se caso, né, ainda ficar um pouco de dúvida, lembre, nós vamos fazer um exemplo completo, e aí vocês vão percebendo o que vai acontecer, né, dentro das construções desse tipo de tabela, né? E os detalhes, obviamente, serão melhores apresentados, né, quando você vai trabalhando um exemplo, né? Aí facilita muito. Então, vamos lá, aguardar um pouquinho, já estamos chegando nas questões aqui. Ó, voltei esse tipo de tabela. Como eu falei, esse tipo de tabela é uma tabela, né, para dado discreto, né, justamente aquela do lado esquerdo, lá, a primeira tabela que nós olhamos, né.
Tem mais alguém chegando, só deixa eu lá colocar aqui na sala. Beleza, já está aqui na sala. E, de fato, assim, né, essa tabela que vocês estão vendo, nós temos que interpretar, como eu já falei, esses dois números com símbolo dela, né? E aí, o que significa, o que vai significar isso? Vamos lá, primeira nomenclatura. A primeira nomenclatura, né, é essa daqui, ó. Limites inferiores de classe, cuja sigla, né, nós colocamos como LIC, né? Isso aqui é o LIC, né? Limite inferior de classe. São os números menores de cada classe, são os menores números, né? Então, vocês já sabem, né? Aqui nós temos 6 classes. Então, chegou mais alguém, pessoal? Só um minutinho. Nós temos aí 6 classes, né? Então, em cada classe, nós temos 2 números. O menor deles, né, é o limite inferior. Então, essa turma em azul aqui, todos esses números, são os limites inferiores de cada uma das classes. Então, o 11, o 16, o 21, o 26, o 31, o 36 são chamados de limites inferiores de classe, ok? Isso fica mais fácil para a gente ir comentando, né, durante a construção, né, dessas classes. Onde todos os dados acionados em aula estão disponíveis no Canvas. Dados acionados. Você está falando da gravação da aula, Stephanie? A Stephanie está perguntando da gravação? Eu não sei se é isso que ela está perguntando. Deixa eu guardar um pouco aqui, porque todos os dados da Stephanie, só a pergunta da Stephanie é que sim, tantos os slides quanto a gravação já estão lá no Canvas. Na página inicial, pode ver que eu estou mandando para vocês todas as informações dessas questões das gravações, do material. Eu tenho colocado lá na página inicial em material de estudo. Pode rolar a tela lá da primeira página que vocês entram, vocês vão ver justamente essa situação. Ok? Quem tiver com algum problema de som, sai e entra na sala, como a Maria acabou de explicar ali, porque às vezes o Google Meet não pega o microfone, né? Ou o fone. Então, se caso não estiver escutando, tiver algum probleminha, vocês vão narrando aí para mim, mas os outros alunos também vão dando uns toques aí, por favor, né? Que esses probleminhas são recorrentes, né? Toda hora aí aparece algum problema. A princípio, não deve ser algum problema, pode ser, vamos pensar assim, né? Primeiro, sempre essa questão do Gabriel aí tentar sair, o do nome do lado dele tem essa opção, do professor, né? Sim. Ok? Maria Lúcia está me ajudando bastante. Valeu, Maria Luísa. Obrigado aí para dando uns toques para todo mundo aí. Bom, então o que eu estava comentando aqui, né? Que os limites inferiores são esses números azuis que vocês estão vendo aí, que eu coloquei em azul, para facilitar a identificação rapidamente ali, né? Que são os limites inferiores. Os números em verdes vão ser chamados de superiores, limites superiores de classe. São os maiores números de cada classe, ok? Então, nós temos aí os limites inferiores agora, né, para essa tabela de dados discretos, né, isso eu vou estar chamando a atenção, né, os limites azuis, né, são os inferiores, são os LICs, e os verdes, né, os limites em verde são os superiores, que são o LSC, né, de cada tabela. Então, essa, como eu falei, é uma configuração, essa é uma apresentação típica de uma tabela, né, de dados discretos, tá? De dados discretos. Então, vamos lá, vamos dar continuidade, porque tem ainda algumas definições. Pessoal, sempre vou estar dando uma olhadinha no chat, tá? É nóis, prof. Vê se não é alguma coisa. Ok, vou estar olhando aí, e qualquer coisa vocês me avisem. Bom, agora outra nomenclatura, né? Opa, chegou mais alguém aqui? Só deixa eu colocar para dentro aqui da sala. Né? Para dados discretos, agora a gente tem que interpretar este símbolo aqui. O que significa nessa tabela, né, para nós, este símbolo, né? Limite inferior 11, limite superior 15.
Como esses dados são discretos, né, a ideia é de que há saltos entre os números, né? Essa que é a ideia. Nesta classe, né, nós já sabemos, né, que aqui, por exemplo, você faz a contagem, né, das repetições do número, né, dentro dessa classe. Mas quais são os números dentro dessa classe? Essa é a grande questão. Aqui que está a interpretação, né, que você deve fazer, né, quando é dado discreto, né? Quais são os números que pertencem à primeira classe? Você vê que aparece ali o 11 e o 15, mas só são eles? Bom, de fato não, né? O símbolo indica maior ou igual a 11 e menor ou igual a 15. Então, ali, né, nesta primeira classe, você vai estar considerando que números são maiores ou iguais a 11 e menor ou igual a 15. Só que um aspecto que tem que ser considerado, são dados discretos, né? Se são discretos, você tem que lembrar que eles dão saltos, né? Mais alguém chegando, pessoal. Deixa eu colocar para dentro também. Então, aí, 11, quem mais será que participa aqui, né? Então, cada classe, lembra que eu falei, semana passada era um dado individual colocado em classe. Aí ficava fácil, o número, né, 0 aqui, quantas vezes ele repete? Aqui não, né, não dá para construir desta forma, né? Então, aqui você vai ter que levar em consideração, nesta primeira classe, contagens relativas a esses números aí que vocês estão vendo. O 11, o 12, o 13, o 14 e o 15, né, a repetição desses números será considerada na contagem dessa classe aqui. E notem que, como eu falei, são discretos, né? Notem que está dando salto de 1 em 1 ali, né? Não tem números entre 11 e 12, não tem números entre 12 e 13, não tem números entre 13 e 14, não tem números entre 14 e 15, né? Então, na primeira classe dessa tabela, eu teria que considerar as repetições desses números e colocar aqui na contagem, né? Que nós sabemos que é a segunda coluna da direita ali da tabela, tá bom? Então, está aí a interpretação do que vem a ser isso, né, nessa tabela, esse símbolo aí da primeira classe. Ou seja, pessoal, eu tenho que interpretar agora este da segunda classe, né? Então, eu pergunto para vocês, usando a primeira classe como base, né, de entendimento, quais serão os números que eu devo considerar na segunda classe? Você consegue perceber? Primeiramente, você já deve perceber o seguinte, né? Nessa segunda classe, os números que eu vou considerar ali, né, serão maiores ou iguais a 16 e menores ou iguais a 20, né? Então, agora eu pergunto para vocês, que números eu vou considerar a repetição, a contagem na segunda classe? Vocês conseguem identificar? Isso, Marcelo, né? O 16, 17, 18, 19 e 20, perfeito. João Paulo, o entendimento ali, né, é o seguinte, isso daqui é um exemplo, né? Calma, pessoal, calma. Vocês lembram como vocês fizeram a contagem a semana passada? Né? João Paulo, Suelen, Fátima, Josiane. Como é que a gente fazia a contagem? Bem, como é que a gente fazia a contagem? Você tinha que olhar a repetição de um determinado número, certo? Então, neste caso aqui, quando você pegar a amostra, significa que esses números que vocês estão vendo aí, na primeira, né, na primeira classe, o 11, o 12, o 13, 14 e o 15, né, eles podem estar na amostra, todos ou alguns, né? Note que nessa contagem só tem dois. Se só tem dois, na amostra, então, entre esse 11, 12, 13, 14 e 15, só tem dois números desse tipo lá. É isso que significa a contagem. Por exemplo, na amostra, poderia ter o 12 e o 14. Não tem o 11, o 13 e o 15. Então, você não faz a contagem. Por isso que aparece aquele 2 lá. Entendeu? Por isso que eu falei, esse detalhamento, né, técnico, vamos dizer, no exemplo vai ficar mais fácil, porque a hora que você abrir o exemplo, eu não tenho aqui a tabela da amostra, né? Mas, com certeza,
entre esses números 11, 12, 13, 14 e 15, eu só tenho dois números que estão nessa classe dentro da amostra original. Por isso que aparece esse 2, né? Assim como, né, já puseram a resposta, né, na segunda classe, os números que serão considerados, né, as contagens, serão 16, 17, 18, 19 e 20. Mas nem sempre tem todos lá. Tanto é que aqui nessa contagem, né, você tem 5 contagens, né, desse tipo de número que vocês estão vendo, 16, 17, 18, 19 e 20. Não é necessário, na amostra, ter todos, tá? Né? Não tem que ter obrigatoriamente o 11, obrigatoriamente o 12, o 13, o 14 e o 15. É que se tiver, aí você faz a contagem nessa classe. É essa que é a ideia da interpretação desse 2, né, do 5 e assim sucessivamente. Não, não é o caso de ser o 11 e o 15, Maria Luísa, é o que eu falei. Os dados que estão lá na amostra, né, você vai ter que construir essas classes, né, por exemplo, do 11, 12, 13, 14, 15, e agora você vai olhar para a amostra e verificar quantos números desse tipo estão na amostra. Aí fazer a contagem. Isso que não estão entendendo. No primeiro está 2, já no segundo está 5. Então, aí a questão da contagem é só lembrar o que acontecia nas tabelas da semana passada. Lá, às vezes o número 0 repetia 8 vezes, mas o número 1 repetia só 2 vezes. Então, a questão desses números de contagem é isso. Então, é a questão da repetição do número, só isso. Tá bom? Então, assim, pessoal, é mais a ideia aqui, porque eu sei que essa é a dificuldade, né? Isso já aconteceu semana passada, eu estava dando a mesma aula. Como aparece 5 no segundo, repetiu uma vez. Não entendi, João Paulo. Como aparece 5 no segundo, repetiu uma vez? Como assim? O que você quer dizer com essa ideia? Deixa eu esperar aqui que o João Paulo deve estar digitando aqui. Deixa eu ver. No... Isso, a contagem é um total de 5 números, na segunda classe. Isso mesmo. Deixa eu tentar fazer um exemplo um pouquinho diferente aqui. Vamos ver se eu consigo reproduzir para vocês. Olha, pessoal, para o entendimento completo, né, eu vou ter que colocar os dados amostrais aqui. Ó. Quais são os dados amostrais, vamos dizer, para essa situação? Eu teria que colocar os números. Eu vou colocar assim, ó, 11, 14, 17, 17, 18, 19, 20, 20. Aí poderia colocar mais, né? Aí entra 21, 21, 23, 23, 24, deixa eu ver aqui, 21, 21, 23, 24, 24. Deixa eu colocar alguns dados só para vocês perceberem, ó. 21, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, essa é a amostra, né? Faltando, obviamente, números, eu só cheguei até a classe 3 aqui. Então, observem aqui, ó. Pergunto, quantos números eu conto dentro da primeira classe? Eu vou apagar até esses números aqui, ó. Quantos números eu conto na primeira classe? Eu pergunto para vocês, tem número 11 na amostra de dados que eu estou copiando aqui embaixo? Você não tem, número 11. Tem o número 11, não tem? Deixa eu colocar até em outra cor aqui. Ó, essa, então, é o começo da amostra, só para vocês entenderem como é que está sendo feita a contagem lá. Olha só, eu tenho o 11 e o 14. Aonde eu vou fazer a contagem do 11 e o 14? É aqui, ó. Só tem dois números nessa classe.
Na segunda classe, que é o 16, 17, 18, 19, vamos ver quantos números eu tenho nessa classe? Ó, olhando aqui, eu tenho 17, 1, 17, 2, 18, né, 3, 19, 4, o 20, 5, mais um 20, 6. Eu teria que colocar 6 lá, né? Na verdade, era número 5. Pode até apagar aqui para ficar igualzinho ao que estava lá. Ó. Então, se a amostra tem esses números aqui, ó, 17, 18, 19, 20, 20, então, nessa daqui, eu tenho que contar 5. É justamente dentro dessa classe que encaixa essa contagem. Na terceira classe, que é de 21 a 25, você vai ter todos esses dados aqui, ó, 2,21, 2,23, 2,24 e 2,25. Precisava ser assim? Não, mas eu coloquei a construção assim. Então, vão ser 2, 4, 6, 8 dados colocados aqui. Então, a amostra vai se apresentar desta forma, e aí você vai ter que fazer as contagens dessa maneira. Deixa eu ver. Tem que ter sempre os dados amostrais, senão você não sabe fazer a contagem. Professor, Oi? olha só, mas aqui, ó, na segunda classe, tá os números amostrais aqui, né? 16, 17, 18, 19 e 20. Isso. E no primeiro também, ó, não, 11, 12, 13, 14 e 15. Os Não, dois. mas Ah, esses não são dados amostrais. Isso daí não é dado amostral. Isso daí é simplesmente uma construção que eu estou fazendo na tabela para dizer quais são os números que devem ser contados naquela classe. Os dados amostrais são esses números que estão aqui embaixo. Ó. Essa é a diferença. Você está entendendo agora? Esses são, estou até colocando sublinhado, esses são os dados amostrais. Lá na primeira classe, você vai contar esses números aqui, ó. Vai contar esses números, né? Então, lá, o 11, olha para os dados amostrais. Quantos 11 tem? Tem um. O 12, olha para os dados amostrais. Não tem nenhum. 13, tem algum 13 nesses dados amostrais? Não. 14, tem um 14. Já são 2 dados agora nessa classe. O 15, não tem nenhum dado amostral 15. Então, você vai lá e anota 2. Vamos para a segunda classe. Na segunda classe, você vai contar os números que são 16, 17, 18, 19 e 20. Agora vai para os dados amostrais. Vamos lá, vamos ver. Tem 16? Não. 17 tem 1. O 18 tem 1. O 19 tem 1 e o 20 tem 2. 5 contagens. É essa que é a contagem que você deve fazer. Então, esses números que eu estou colocando aqui, eu estou dizendo o seguinte: são esses números, né, que devem ser contados dentro dessa classe. Né? E essa é a diversidade de número dessa classe. Mas esses não são os dados amostrais. Os dados amostrais estão aqui embaixo. Ó. Essa fileira de número aqui. E aí eu faço comparação com cada uma das classes. Na primeira classe, eu vou fazer a contagem do 11, do 12, do 13, 14 e 15. Na segunda classe, do 16, 17, 18, 19 e 20. E é aquilo que eu falei, né? então eles não são Entendeu? nesses dados amostrais, sempre vai ter os dados amostrais e a repetição deles para a gente fazer a contagem, é isso? Como foi semana passada. Ah, tá. Então era isso que eu não estava entendendo. É que você tinha feito antes sem mostrar os dados amostrais, né? Agora ficou mais. Exato. Então, por isso que eu precisava que essa questão da contagem significa a repetição desses Ah, dados que a gente está colocando aqui, ó, a repetição desses dados, tá. mas na amostra. Ah, tá. Entendeu agora? Agora ficou bem claro, pô. Agora é só contar ali e saber. Beleza. Beleza? Entendi. Entendeu? Ok. Deixa eu ver se mais alguém. É claro, né? Toda vez a gente tem que usar a amostra, né? Então, eu não coloquei a amostra aqui para a gente só passar o conceito, né? Eu não estou fazendo a contagem agora, eu só estou passando o conceito. É na hora que eu apresentar a amostra, falei, agora vamos começar a construir, né? E eu preciso dar a nomenclatura. Imagina construir toda a tabela dando a nomenclatura junto. É muita informação junta, né? Então, por isso que eu dividi. Primeiro eu vou falar sobre os conceitos, depois fazer o exemplo. Então, ainda não cheguei no exemplo. Ó, na segunda classe, Maria Luísa,
quais são os números que você tem que fazer contagem. Se você encontrar na amostra o número 16, na segunda classe você vai ter uma contagem. Se você encontrar o 17, você também vai fazer contagem. Se você encontrar o 18, você também vai fazer a contagem. Se encontrar o 19, faz a contagem. Se encontrar o 20. Vamos lá para os dados amostrais. Os dados amostrais estão aqui embaixo. Dentro dessa classe, quem vai entrar são esses números aqui. Eu só tenho um 17, um 18, um 19 e dois 20. São 5 dados dentro dessa classe. É essa que é a ideia da contagem 5 que está lá. Entendeu? Assim como na terceira classe também, né? Na terceira classe, você vai fazer a contagem dela, né? Se aparecer na amostra, né, o 21, se aparecer na amostra o 22, se aparecer na amostra o 23, se aparecer na amostra o 24, se aparecer na amostra o 25. É isso. Então, quando nós chegamos aqui, eu tenho 2,21, 2,23, 2,24, 2,25, somando dá 8, que está lá na tabela. Ok. Está chegando mais alguém aí. Entenderam aí, todo mundo, né? Acho que... as contagens, né? Isso que é a ideia de fazer em cima... são repetições como foi feito semana passada, né? As contagens, o que vocês deveriam guardar? Eu tenho os dados amostrais e faço a contagem a partir dos dados amostrais. Aqui eu mostrei o tipo da tabela e eu queria explicar o que é essas classes, né? Em que o 11, o 12, o 13, o 14 e 15, se aparecer na amostra esses números, você vai fazer a contagem desses números na primeira classe. É isso que eu estava falando. Ok? Bom, acho que uma boa parcela já entendeu, né, o procedimento. A hora que chegar na construção, aí a dificuldade que o José está tendo, né, vai ser no passo a passo da própria construção da tabela. Senão eu nunca chego lá na construção, porque aí elimina todo esse problema da contagem aí. Tá, então, a estrutura da tabela, como eu falei, né, a Suelen está colocando, né, ela tem que ser construída desta forma, tá? Então, existe essa construção, existe uma construção metodológica. E aí você vai ter que construir esses intervalos. Esses intervalos têm uma maneira de ser, por que construí-los, né? E aí, então, vai ficar assim, talvez seja interessante eu já fazer o exemplo e depois mostrar para vocês o que acontece. Senão vai ficar toda essa dúvida sendo levada lá. O que eu estou querendo dizer é que esses intervalos que aparecem aí, existe uma metodologia para calcular eles. Olha só, não tem a ver com a amostra? Claro que tem, né? Senão eu não conseguiria construir esse intervalo, né? Então, esses intervalos que vocês estão vendo aqui, pessoal, tem uma metodologia de construção. Então, que metodologia é essa? Aquilo que eu vou apresentar para vocês. O que eu quero que vocês percebam, só isso, né, pelo menos entendam, é que para eu fazer a contagem do 2 aqui, desse 2, na amostra, né, que está aqui, a amostra aqui embaixo, tem que aparecer, né, algum desses dados daqui, ó, para ter aquele 2 lá. Na amostra ali embaixo aparece o 11 e o 14. Aí, dentro dessa classe, você vai fazer só duas contagens. Lembrando, né, que, né, não sei se vocês perceberam, se vocês chegaram bem no mesmo momento que eu expliquei, né, que qual é a diferença dessa tabela tipo 2 para aquela da semana passada? Né? Tá aqui a diferença, ó. Os dados são colocados em intervalos, né? São colocados em intervalos aqui, ó. Então, você tem na primeira classe um intervalo de dados, não são mais individualmente. A grande questão é como construir esses intervalos. Aí que eu preciso do passo a passo, que está um pouquinho mais à frente, para vocês perceberem como é que constrói isso para depois fazer a contagem. Então, tem toda uma maneira de construir esse passo a passo, né? Então, isso que tem que ter um pouquinho de paciência,
Mas o que eu quero que vocês entendam é, nessa primeira classe, essa contagem 2 significa que dentro desse intervalo, você só encontrou 2 dados na amostra. Então, dentro do intervalo de 11 a 15, você encontrou na amostra só 2 dados. Agora, o entendimento da construção está no passo a passo do exercício, né? Do exemplo que nós vamos estar trabalhando. Essa que é a questão que deve ser considerada, né? Então, aguarde um pouquinho para eu chegar lá, porque daqui a pouco aí tudo isso vai cair a ficha, né? Falar, tá, então tem que construir assim para para você poder ter a tabela feita daquela forma, né? Então, esse que é o problema. Então, tentem segurar um pouquinho essa dúvida, né? Porque depois que eu mostrar, né, justamente a construção, tudo isso vai se dissipando, né? Porque aí você vê, é por isso, então, que tem esses números. É por isso, tá? Pelo menos, guardem isso, né? Então, os dados são colocados nas classes em agrupamentos, né? Não individualmente. Então, existe uma maneira de construir esse agrupamento, né? Essa que é a diferença. Vamos ver mais alguns detalhes conceituais e depois passamos para a construção. Senão, a gente nunca chega lá na construção e aí vocês também ficam com muita dúvida. Só mais algumas definições, né? Aqui, de fato, o intervalo, né? Como a gente já tinha mostrado, os dados amostrais. E aí, uma outra definição, né? Essa vai ser importante para a construção das classes, né? É chamada de amplitude de classes. E se você olhar, né, os limites inferiores, deem uma olhada aqui, pessoal, né, os limites inferiores. Você está vendo que do 11 para o 16, você soma 5, do 16 para o 21, você soma 5, do 21 para o 26, você soma 5, do 26 para o 31, você soma 5, e do 31 para o 36, soma 5. Mais ainda, nos limites superiores, mesma coisa, ó, do 15 para 20, você soma 5. Então, a metodologia que a gente usa para a construção dessas classes, né, indica que existe essa tal amplitude de classes, que são esses saltos de um número, de um limite inferior para o outro, ou então do limite superior para o outro. Então, nós vamos ter que calcular esse número, né? Alguém calculou e montou essa tabela, né, que foi de 5 em 5. Mas será que isso vai ser feito depois? Bom, no exemplo, né, nós vamos ter que calcular esse H aqui, ó, que é chamado de amplitude de classes, dentro da metodologia da construção da própria classe. Então, daqui a pouquinho, no exemplo, eu vou mostrar justamente essa situação, né? Como é que a gente vai calcular esse H. Então, aguarde um minutinho. Então, não, só para lembrar, essa diferença, né, entre esses dois limites inferiores ou superiores, da maneira que eu fui mostrando para vocês, tem que ser sempre a mesma, para todas as tabelas, tá? Então, isso é um detalhe que a gente vai ter que, na metodologia, sempre lembrar. Tem que ser sempre a mesma amplitude de classes. Então, o número 5 que aparece ali, né, 11 mais 5 dá 16. Esse 5 é a amplitude de classe. 16 mais 5 dá 21, né? 21 mais 5, né? 26 mais 5, 31 mais 5. Então, se você pegar a diferença entre dois limites inferiores, olha só, o limite inferior da segunda classe, que é o 16, menos o limite inferior da primeira classe, 11, você vê que dá o 5. Se você pegar o limite inferior da terceira classe, que é quem? O 21, menos o limite inferior da segunda classe, que é o 16, também dá 5. Então, a diferença entre dois limites inferiores consecutivos é sempre a mesma. Nessa tabela, né, também foi feito para o caso dos limites superiores, né? Então, o limite superior da segunda classe é 20, menos o limite inferior da primeira classe, que é 15. Então, também dá 5. E aqui também mostrei o caso do limite superior da terceira, menos o limite superior da segunda, que é 25 menos 20. Então, esse número, pessoal, faz parte do passo a passo que a gente vai ter que fazer daqui a pouco. Ok? Vamos continuar aqui essas definições. Bom,
Lembrando um pouquinho que nós fizemos semana passada, né? Essas classes que vocês estão vendo em intervalos também pode ser representada por um determinado número, né? Tem mais alguém chegando aqui? Só um minutinho. Já coloquei o aluno para ver. Então, um número representativo, como encontrar, né? Lembra que o 11, 12, 13, 14, 15, né, são 5 números aqui, né? Então, existe uma maneira de nós pegarmos para essa primeira classe, escolher um número representativo para ela. Esse número que aparece aqui é chamado de marca de classe. E, de fato, esse número corresponde ao ponto médio de cada classe. Então, o 13 ali é um número representativo para a primeira classe, assim como o 18 é para a segunda classe. E o que vem a ser esse ponto médio? Como que ele é calculado? Olha, essa tabela, você pega, né, a marca de classe da primeira classe, você pega o 11, que é o limite inferior, soma com o limite superior, né, da primeira classe, divide por 2. 11 mais 15 é 26. Se você dividir por 2, dá 13. Né? Da segunda classe, né, mesma coisa. Então, a marca de classe, que é um número representativo dela, né, no caso, o limite inferior da segunda classe é 16, o superior é 20. 16 mais 20 dá 36, dividido por 2 dá 18. Então, esses números que vocês estão vendo aqui, às vezes são utilizados principalmente em gráficos, para não ter que colocar os dois limites, 11 e 15, e o símbolo, né, no gráfico. Aí você usa só o 13 e depois só o 18 para construção gráfica. Então, isso daqui é um outro conceito associado a esse tipo de tabela, né, quando você faz a construção das classes com os dados agrupados, ok? Então, vamos lá que tem mais coisas. Bom, agora a ideia começa tudo aqui, né? Eu já tinha comentado uma parte, né? Que é essa questão de que a tabela, né, de distribuição de frequência, não importa se é do tipo 1, que foi da semana passada, ou do tipo 2, hoje, né? Não pode passar muito das 10 classes, né? Tem que ficar em torno ali, no máximo, de 10 classes. Então, a ideia é que nós devemos seguir esses números do X sempre vão aparecer? Sim, para calcular, Maria Luísa, sempre vão ter que aparecer. Senão você não consegue determinar aí esse X, tá? Então, a gente constrói essas classes, né? Esses dois números, o limite inferior e superior, e depois calcula a marca de classe, né? Que vai ser usada até em cálculos depois dessa marca de classe. Eu já especifiquei aqui, mas depois eu retorno esse conceito quando for necessário, tá ok? Mas sempre vai ter os dois números para poder calcular, senão ainda não está completa a tabela, tá bom? Mas vai ter que ter, sim. Então, olha só, né? Uma primeira diretriz importante, então, é manter em torno de, no máximo, 10 classes as tabelas, né? Não pode passar muito disso. Agora, quantas classes, né, de fato, tem que ter a tabela? Vocês acabaram de ver ali aquela tabela que eu estava discutindo, ela tem 6 classes, mas como que nós sabemos determinar esse número? Então, tem um cálculo, né, que pode ser feito para determinar o número de classes, né, para uma certa quantidade de dados amostrais. Então, a ideia é assim, seja n, né, o número de dados da amostra. Então, nós vamos representar por n o número de dados da amostra. Você tem duas situações. Se o número de dados da amostra for menor ou igual a 25, você usa apenas 5 classes. Então, se você tiver 20 dados na amostra, né, que é o número de dados, a quantidade de dados amostrais é 20, você vai usar 5 classes. Então, 5 classes, né, vão ser aí o limite inferior do número de classes, né? Então, minimamente, você tem que ter 5 classes para esse tipo de tabela aí, tá? Agora, se o número de dados da amostra for maior que 25, aí nós vamos usar o critério da raiz, que daqui a pouco eu vou falar para vocês o que vem a ser isso, tá? Então, essa é a ideia, né, inicial de uma das diretrizes importantes, né? Essas tabelas têm que ter, no máximo, 10 classes, só que para calcular esse número, né, vai depender do número de dados da amostra. Se o número de dados da amostra for menor ou igual a 25, você usa 5 classes.
Se o número de dados da amostra for maior que 25, 70, né, que é a quantidade de dados que nós temos na tabela que nós vamos construir, né, então aí você vai usar o critério da raiz. E o critério da raiz eu vou definir daqui a pouquinho. Então, aí já vai entrar já na construção da própria tabela, ok? Então, essas diretrizes aqui, elas valem, né, essas duas diretrizes em vermelho aí, né, tanto para dados discretos, também para dados contínuos, né, tanto para um quanto para outro, ok? Então, essa diretriz, vamos dizer, é o início da construção, né, da preocupação que vocês têm que ter, né, com a construção. Vamos lá. Então, agora o exemplo de construção, né? Nós vamos começar agora. Então, eu vou mostrar os dados amostrais, vou apresentá-los, né? E aí a gente vai começar a discutir a construção da tabela tipo 2 para eles, né? Aí tomando todas as decisões e cuidados que a gente tem que ter para, obviamente, apresentar aquela tabela com os dados, com aquele símbolo, né? O limite inferior e o superior com aquele símbolo. Então, vamos lá, nós vamos considerar o exemplo aqui, né, que nós vamos construir, o n é maior que 25. Portanto, nós vamos aplicar o critério da raiz nesse caso aqui, tá? Se o n fosse menor, igual a 25, aí você escolhe o número de classes 5, né, 5 classes. Então, vamos lá, vamos começar a construir essa tabela. Então, aqui, né, os dados que nós temos, né? Esses são os dados. Então, dá uma olhada na diversidade de dados. Né? Vocês devem ter visto algum outro exemplo lá na primeira lista, né? Você via que tinha, né, uma diversidade de dados. Outra questão importante, né? Esses dados estão sendo considerados discretos, né? Então, isso também é muito importante para vocês perceberem. Agora, vocês conseguem perceber algum detalhe entre eles, né? Por exemplo, ó, na primeira linha que vocês estão olhando lá, aparece o dado 78 e depois o 79. Vocês estão percebendo isso? Então, você vê que o salto ali é de 1, né? De 78 para 79. Mas você vê que seria difícil até de encontrar qual é o menor dado aqui, né? De tanta diversidade de números. Então, o primeiro passo da tabela é justamente você olhar para 70 dados, né? E falar assim, eu uso a tabela da semana passada ou a tabela de hoje? Bom, os dados já estão preparados para a tabela de hoje, né? Mas essa pergunta tem que surgir. Você tem o dado aí de 70 pessoas, de teste de QI de 70 pessoas, e a diversidade é muito grande. Bom, agora para fazer a construção, vou voltar àquela situação de eu, né, tirar a apresentação do PowerPoint para facilitar aqui. Senão eu não consigo trabalhar na tela, né? Então, passo 1. O que você tem que fazer no passo 1? Olhou para os dados? Você vai verificar se dá para construir uma tabela tipo 1. Ou seja, eu consigo colocar numa tabela individualmente os dados, mantendo aquele limite de 10 classes, né? Então, essa pergunta, né, de fato, é uma pergunta que eu estou fazendo agora, mas você tem que verificar isso. Né? Então, nós vamos olhar aqui e buscar a informação, primeiro, do menor e do maior valor, do mínimo e do máximo. Então, notem aqui, o menor valor desta tabela é esse 61 que aqui está. Ó. Então, o menor valor, 61. O maior valor dessa tabela, né, demora um pouquinho para achar, mas é esse aqui, ó, 139. Aqui, ó, 139. Ok? Então, se eu olhar bem, a distância entre o 61 e o 139 é longe esses dois números, né? Então, agora eu vou procurar a diversidade de dados. Quais são os dados? Se eu fosse pensar em construir uma tabela tipo 1, eu teria que colocar individualmente os dados, né? Então, começa, ó, o 61 seria uma linha da tabela. Qual é o próximo dado depois do 61? É até difícil de encontrar. Mas se vocês, né, procurarem com bastante, né, atenção ali, você vai perceber que é o 70. Ó. 70 é o próximo número na sequência ali. Ó. Já estou, de certa maneira, ordenando os dados, né? Estou colocando a sequência de menor para o maior. Então, na tabela tipo 1 da semana passada, já teria que usar duas linhas, né? Duas classes. Mas tem mais agora, né? Qual o próximo número aí? Será que tem o 71? Né? Se vocês olharem aí, acho que 71 não tem, mas tem o 72.
né? Vocês conseguem, ó, já vou precisar de 3 linhas. 73, se vocês olharem novamente, será que tem o 73 aí? Né? Vai ver que não tem. O 74 tem? É um dado da amostra? Também não estou encontrando. Se alguém encontrar, pode falar. O 72 eu encontrei. O 75 tem. Olha, mais um dado que deveria entrar na tabela individualmente. Tem o 76? Né? Não tem. 77? 77 é até fácil de localizar, eu acredito eu. Não, também não tem. Mas tem o 78 e tem o 79, que eu já tinha contado na primeira linha. Então, note que aqui eu já tenho 6 dados que deveriam ser colocados individualmente, né? Para aí verificar a repetição do 61, do 70, 72. Mas agora não para no 79, né? Tem o 80, né? Então, se tiver o 80, tem o 80. Já estou vendo um 80 aqui, ó. Então, vou colocar mais um dado. Pessoal, vocês já estão percebendo que eu vou precisar de muito mais do que 10 linhas para mostrar toda a diversidade de dados, né? Vai ser muito mais, né? Então, nessa hora que você toma a decisão de falar, ó, tem que construir uma tabela tipo 2, não tipo 1. Não dá para colocar individualmente esses dados. Ó, só para, né, colocar aí a questão do 82 existe lá na amostra, o 84 existe, né, quem mais? O 88, você vê, ó, vai precisar de muitas linhas para colocar individualmente, mais do que 10, com certeza. Então, aí a gente faz a opção de construir usando os intervalos, né, que eu fui apresentando para vocês naquele exemplo. Típico daquele exemplo, semelhante. Então, aqui não dá para construir uma tabela tipo 1, né, tipo 1, com no máximo 10 classes individuais, né, com os dados individuais. Não dá para fazer isso. Então, devemos construir uma tabela tipo 2. Então, aqui a gente já tem essa ideia, estou passando essa ideia para vocês. Por que construir a tipo 2? Porque não dá para colocar os números individualmente, né, no máximo em 10 classes, como vocês viram semana passada naqueles exemplos. Né? Além de que também tem a questão dos exercícios, tá ok? Então, o primeiro passo é isso, decidir se é usar tipo 1 ou tipo 2. Neste caso aqui, obrigatoriamente tem que ser tipo 2, tá? Ok? Então, essa é a primeira questão. Olha lá, tem 61, 72, vocês foram me ajudando. Aqui eu estava ali olhando rapidamente, né? E aí eu não prestei muita atenção aqui, então acabou percebendo que vai precisar realmente mais de 10 classes individuais, né? Então, devemos construir uma tabela tipo 2. Deixa eu colocar em vermelho aqui, né? Essa conclusão, né? Porque no passo 1 é justamente a ideia que vocês têm que ter. Beleza? Então, agora vamos lá. Passo 2. No passo 2, olha só o que deve ser feito. O cálculo do número de classes. O número de classes vai ser representado por essa letra minúscula K. Então, ela vai representar K, né, um número que vai indicar quantas classes vai ter essa tabela aí, né, esses dados amostrais. Quantas classes serão necessárias para comportar todos esses 70 dados aí. Bom, primeiro detalhe, a quantidade de dados da amostra é 70. Beleza, então são 70 dados. Então, o N é igual a 70. Como o N é maior que 25, nós temos que usar o critério da raiz. Quem é o critério da raiz? Então, K. O critério da raiz é K igual a raiz quadrada de N, onde N é 70. Então, esse é o tal critério da raiz que vocês vão usar para calcular o número de classes, a quantidade de classes. Lembrando que a quantidade de classes é um número inteiro, né? Vejam, por exemplo, na tabela exemplo, eram 6 classes, né? Lembrando que o mínimo de classes são 5, né? Então, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8, pode ser 9, pode ser 10, e, quiçá, chegando ali no 11, né? Mas não muito além disso, tá ok? Então, sempre ali no máximo, o K tem que chegar a 10, né? Então, agora, eu preciso que vocês façam essa conta para mim aqui, ó. K
igual raiz quadrada de 70. Tem aí uma calculadora? E, por favor, verifiquem aí qual é o valor de raiz quadrada de 70. Vou ficar aguardando aí vocês fazerem essa conta. Vê se vocês conseguem aí com a calculadora. Isso, ó, a Kátia já colocou lá. 8,3666, né? Exatamente. Então, né, se mais alguém calculou, só para confirmar o resultado da Kátia. Maria Luísa, lembra que se os dados, né, se a quantidade N de dados for menor do que 25, menor ou igual a 25, aí você não precisa usar a raiz quadrada, é só considerar K igual a 5, tá ok? É só usar K igual a 5. Se a quantidade N de dados for maior que 25, aí você usa a raiz quadrada, tá bom? Então, lembrando aquela transparência que eu mostrei lá, né? Na tomada de decisão, você tem que usar ou o método da raiz, né? Que é esse aqui, é o critério da raiz, que eu estou usando. Por quê? Porque os dados são 70 dados, é maior que 25, né? Ou então, se os dados forem, a quantidade de dados for menor ou igual a 25, você usa, não precisa fazer o cálculo, não precisa. Aí vai usar somente 5 classes mesmo, ok? Então, o Fernando, Josué e Amanda, né, calcularam ali, e vocês viram que, né, cada um foi postando lá uma resposta, né, mas já dá para perceber, considerando um dígito após a vírgula, né, aproximadamente, né, arredondando, vai dar 8,4. Mas como eu falei, né, o número de classes é um número inteiro. Então nós vamos aproximar isso aí para o inteiro mais próximo. O que significa, neste caso, 8, né? Então o inteiro mais próximo aqui é o 8. Se fosse 8,5, eu já jogaria para 9, tá? Então, a aproximação de inteiro mais próximo que eu vou estar adotando é a seguinte, né? 8,1, 8,2, 8,3 e 8,4, você aproxima para 8. 8,5, 8,6, 8,7, 8,8 e 8,9, você aproxima para 9, tá? Que é um critério bem tranquilo, né? Sim, o critério da raiz sempre vai ser a raiz quadrada dos dados amostrais, quando você precisar usar, tá? Como eu estava comentando com a Maria Luísa, nem sempre você precisa usar o critério da raiz. Se a quantidade de dados for menor ou igual a 25, aí você não precisa usar o critério da raiz. Você já fala que esse número K corresponde a 5 classes apenas, ok? Então, está aqui, né? Nós vamos, com essa aproximação, nós vamos usar 8 classes para essa tabela. Então, isso fixa agora o número de classes. Então, já era uma pergunta a ser respondida. Mas quantas classes nós vamos usar? Então, se os dados, né? Vou até voltar naquela transparência, né? Se a quantidade de dados for menor ou igual a 25, você usa 5 classes, ó. Então, aqui não precisa fazer o cálculo do método da raiz. Agora, se o N for maior que 25, aí você usa o critério, né, da raiz. Como o nosso N, no exemplo, é 70, né, por isso, né, como o N é maior que 25, é 70, aí a gente usa o critério da raiz. Então, passou de 25, usa o critério da raiz. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. E o critério da raiz, como a Josiane, né, colocou, é sempre calculado, é a raiz quadrada do número de dados. Ok? Próximo passo, vamos lá. O próximo passo é o terceiro passo. E agora vocês vão lembrar de um conceito que eu defini lá atrás, né? Que é o cálculo da amplitude de classes. Ó. Eu preciso calcular aquele H. Lembra aquele número 5 que eu falei? Olha, né? A classe, o limite inferior era 11, né? Mais 5 vai dar o próximo, que é 16, né? Então, a amplitude de classes. Agora a gente precisa determinar. Tá ok? Nós já sabemos quantas classes são, mas eu preciso, né? Lembra aquela referência que eu mostrei para vocês, que era de 5 em 5 os limites inferiores, né? Aqui eu vou ter que calcular também para esse caso aí, né? Para esses dados, qual é
a amplitude de classe. Agora, como que a gente define a amplitude de classe, o cálculo dela, né? A amplitude de classes vai ser dada por este cálculo aqui. H, que é o número que representa a amplitude de classes, é A dividido pelo número de classes. Quem é esse A? É chamado de amplitude total dos dados. Ele é o máximo menos o mínimo. Lembrando que eu já mostrei para vocês quem é o máximo e quem é o mínimo, né? Desses dados que nós estamos trabalhando. Então, nós temos que calcular o H pegando a amplitude total dividindo pelo número de classes. Então, sempre vocês vão usar esse H, né? Independente se usa o critério ou não da raiz, o H vocês vão ter que calcular usando essa expressãozinha aqui. Então, sempre vai ter que fazer o cálculo do H, tá ok? Então, vamos lá, amplitude de classe. Como é que a gente verifica esse valor aí? É o máximo menos o mínimo, a definição da amplitude total das classes, né? Amplitude total dos dados. Então, vamos lá, vamos calcular o máximo menos o mínimo, né? Que é a amplitude total. O máximo, eu já tinha falado, é 139 para aqueles dados, né? Lembra lá que no início eu já coloquei isso. E o mínimo, 61. Então, máximo menos o mínimo, né? 139 menos 61. Por favor, né, agora eu vou aguardar vocês calcularem 139 menos 61. Já fizeram, já? A Amanda já colocou, Ingrid também, dá 78. Perfeito. Então, já está aí no chat, o pessoal participando, né? Dá 78. Ah, beleza, já temos o A. Né? Agora o cálculo de fato da amplitude. A amplitude de classe. Então, nós temos aí o 78 foi o que nós escolhemos. E agora nós vamos ter que fazer a divisão, né? 78, pessoal, dividido por 8. Quanto que dá, né, aproximadamente, essa conta aí? Vejam aí, façam o cálculo. Vê quanto que dá, se dá exato, né? Verifiquem isso, por favor. Vê se vocês conseguem. Isso, olha lá, 9,75, perfeito, né? Amanda, né? E alguns já falando, vamos arredondar, né? Isso, vai ter que arredondar mesmo, né? Então, se nós olharmos aqui, deu 9,75. E a pergunta, tem que arredondar? Bom, como os dados são discretos, né? O motivo de arredondar está aqui, ó. Os dados são discretos, aí você pode arredondar. Então, é o que nós vamos fazer, né? Aí nós vamos pegar o inteiro mais próximo, né? Lembrando que os dados são discretos, né? Eles vão de um em um, basicamente, né? Então, aqui vai ficar o H igual a 10. Professor, isso pode ser feito lá nos dados contínuos? Nem sempre vai dar para fazer isso. Às vezes você vai ter que usar o decimal que surge para dado contínuo. Mas quando são discretos, vocês arredondam, tá? Lembra que a discussão que eu fiz foi justamente essa, ó, são dados discretos, né? 61, depois vem o 70, né? 72, 78, 79, né? Então, para dados discretos, né, você tem que arredondar o H. Para dados contínuos, nem sempre, tá? Aí você usa uma situação mais conveniente. Isso eu vou estar discutindo semana que vem. Mas dados discretos, com certeza vocês têm que arredondar o H, tá? Então, isso está gravado. Então, tem que arredondar. Bom, após esses dois primeiros passos, né, aí de cálculo, né, nós temos 8 classes, agora sabemos que a amplitude de classe vale 10. Olha só, já temos duas informações importantes para a construção daquelas classes que todo mundo está esperando aí surgir, né? Então, esses dois números aqui são super importantes. São 8 classes e a amplitude de classe vai de 10 em 10, tá? Agora vamos lá. Falta um último número. Finalizando esse número, a gente constrói as classes, tá? Usando até mesmo aquele símbolo que vocês viram, né, que eu mostrei naquele exemplo lá atrás, né? Então vamos lá. Qual é o próximo passo? Agora vem aqui o próximo passo. A escolha do limite inferior, né, de classe da primeira classe. Ou seja, precisamos saber aonde tudo começa, né? Então, a escolha do limite inferior, né, da primeira classe. Esse é o terceiro número
que vai permitir a gente construir aquelas classes para essa amostra de dados que eu apresentei para vocês. Agora, qual é a situação mais conveniente possível? Escolher como leak, né, da primeira classe, o menor valor da amostra. Então, notem aí que eu vou usar como referência o mínimo. E o mínimo nós já sabemos quem é o 61, né? Então, o limite inferior da primeira classe, note aqui, né, o 1 de primeira classe, vai ser o mínimo. Sempre usará o mínimo? É difícil a gente não usar o mínimo, tá? Eu procuro sempre estar usando o mínimo para que as classes, né, não fiquem tão distorcidas, aí pode gerar mais alguns outros problemas. Então, procure estar usando sempre o valor mínimo da amostra para ser o limite inferior da primeira classe. Isso, né, deve ser colocado em geral. Nós já sabemos, já calculando o número de classes, são 8 classes, né? Tem que lembrar disso, que foi o cálculo que nós fizemos no passo 2. Amplitude de classes, 10, né? Então, aí nós temos as três informações que são necessárias para construir as classes, tá ok? Então, note, o primeiro processo da tabela tipo 2 é construir as classes, depois fazer as contagens, né? Por isso que eu precisava passar a nomenclatura de limite inferior, né? Amplitude de classes, né? Para a gente chegar à construção, primeiramente, das classes. Então, eu só preciso de 3 informações. Qual é o limite inferior da primeira classe? O número de classes, né? E a amplitude de classes. Aí nós vamos para o próximo passo, né? O próximo passo é a construção das classes. Então, aqui, o mínimo, 61. Aqui, 8 classes, que eu gosto de reescrever para todo mundo. E o passo a passo, né, da amplitude de classe vai ser de 10 em 10, né? Então, olhem para a direita agora, né, que a tabela já está sendo preparada, já está, né, literalmente preparada para isso. Por quê? Coloquei aqui 8 classes. São 8 classes, 8 linhas, né? E aí nós vamos ter que construir os agrupamentos, né, os intervalos ali. Então, primeiro, como é que a gente começa a construir isso? Ó, a construção inicia-se aqui, ó. Nós vamos construir, primeiramente, todos os limites inferiores. Todos os limites inferiores. Para isso, então, nós já sabemos que o primeiro limite inferior é o mínimo, é o valor mínimo, que é 61. Né? Então, primeiro a gente tem que construir todos os limites inferiores. E o primeiro nós já sabemos. Tem que ser o 61 aqui. Deixa eu colocar ele em azul. Se não me engano, estava em azul antes. Deixa eu só mudar a cor aqui, pessoal, para manter uma coerência dos limites inferiores da parte teórica lá dos conceitos, né? Agora, né, se o primeiro limite inferior é 61, qual é o próximo limite inferior? Para obter os próximos, tem que lembrar aquilo que eu fiz no exemplo, né? Você vai pegar o limite inferior 1, que é 61, e somar com o H. O H, 10. Portanto, o próximo limite é 71, que é justamente o primeiro limite mais 10 do H. Então, notem, né, a construção do segundo limite. O terceiro limite inferior vai ser 71 mais 10. Então, vai dar 81. Então, aparece aqui o próximo limite. O quarto limite vai ser 81 mais 10, que dá 91. Você vê que ele está saltando de 10 em 10. Está saltando de 10 em 10. A pergunta agora para todos, né? Quem são os outros limites, se vocês entenderam essa lógica da construção? Quem são os outros limites? Qual é a sequência que eu tenho que completar ali? Qual é a sequência de limites inferiores que está faltando? Vamos lá, agora isso é uma pergunta. Vamos ver quem responde aí primeiro. Qual é a sequência que está faltando ali ser completada? Você vê que a Kátia já colocou alguns, né? Então, vamos lá, vamos continuar preenchendo lá, né? Então, aqui, ó, se eu somar 91 mais 10,
dá 101. Se eu somar 101 mais 10, dá 111. Se eu somar 111 mais 10, dá 121. E se eu somar mais 10, dá 131. Então, todos esses números aqui são os limites inferiores. Eu fui somando de 10 em 10 a partir do primeiro. Tá ok? A partir do primeiro. Tá ok? Agora, qual é o próximo passo? Né? O próximo passo, você tem que escolher o símbolo correto, o símbolo para dados discretos. Ó. E o símbolo para dados discretos é esse aqui que eu estou mostrando. Ó. Esse símbolo vai ficar entre o limite inferior e superior, como vocês viram naquela tabela que eu tinha mostrado antes. Então, aqui, eu já vou colocar o símbolo em cada uma das classes, né? O símbolo que nós usamos para dados discretos. Então, este símbolo deve ser adicionado logo após o limite inferior de cada classe. Lembrando a interpretação que existe, né? Isso gera aí uma interpretação, né? Então, aqui, pronto, já coloquei o símbolo. Agora, nós vamos ter que construir os limites superiores. Então, lembrando que esse símbolo que eu acabei de colocar aí, em cada uma das classes, é um símbolo que se usa para dado discreto, tá? Que vocês vão estar usando. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Ah, a Cátia fala, pulei um. Não, beleza, Cátia, eu percebi lá que você... Eric, não entendi, vou me matar. Eric, o que você não entendeu ali? Eu estou construindo só as classes. Hein? Vamos ver se o Eric ele se expõe aí a dúvida dele. A Amanda estava correta ali, né? Você viu, Cátia, que era 101, 111, 121, 131. Deixa eu ver se o Eric coloca ali alguma coisa que ele não entendeu. Ele disse que vai querer se matar. Estou aguardando aí, Eric, para ver se você digita aí. Ok. Bom, agora o limite superior. Nós vamos ter que construir todos os limites superiores aqui, né? Agora, a construção dos limites superiores, ela também tem um detalhezinho, né? Para o dado discreto, né? Então, ó, o primeiro limite superior, que está justamente nessa relaçãozinha aqui, ó, o primeiro limite superior, ele vai ser esse número 71, que é o inferior da próxima classe, menos 1. Então, é o limite inferior da classe 2, então vai ser 71 menos 1. Isso vai gerar o 70 aqui, ó, tá bom? Isso gera o número 70. Então, essa é a ideia, pessoal. Para construir o limite superior, você precisa usar, né, o bom senso e dar uma olhada aqui, ó. Como ele é discreto, né? Se você pegar esse número 71 e tirar 1, você coloca aqui o 70. E você agora começa a fazer o mesmo procedimento para baixo. Então, como é discreto, não tem número entre o 70 e o 71. Então, o limite superior da primeira classe obrigatoriamente tem que ser o 70. Tá? Agora, qual vai ser o limite da segunda classe? Vocês conseguem imaginar? Depois que você determinou o primeiro, faça a soma do H também, né? Que era o caso lá. Então, aqui vai ter que ser 80. Então, aqui olhando, aqui 80, aqui 81. Aqui tem que ser 90, note aqui é 91. Aqui vai ter que ser 100, por quê? Porque aqui é 101. Então, esses dados sendo discretos, você é obrigatório fazer isso. Pegar o limite inferior da próxima classe e tirar 1, para você descobrir qual é o limite superior, né, de cada uma das classes que vão aparecendo. Então, a pergunta para todos é, pela lógica aí, qual vai ser os outros limites, né, que estão faltando ali? Né? Pela lógica, pessoal, qual vai ser os outros limites? 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Perfeito, é isso mesmo. Né?
Tá faltando um aí, será? Vê quantas classes tem ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá faltando um, tá, Marcelo? Deixa eu ver a Cátia. Acredito que seja o próximo número 72, se não me engano. Ou maior, 139. Ah, tá. Nada a ver. Ah, legal. Então, assim, ó. Então, a ideia agora, né, como vocês viram, é completando o restante aqui. Ó. Aqui é 110, aqui é 120, aqui é 130 e aqui é 140. As classes estão prontas, né? Todas as classes estão prontas. E como é que nós construímos ela, né? Usando essas três informações aqui, ó, né? Essas três informações, que foram calculadas nos passos anteriores. Lembrando que aqui é dados discretos, né? Então, nós temos o mínimo, vai ser colocado sempre aqui, é o limite inferior da primeira classe. A partir daí, então, eu construo todos os limites inferiores somando a amplitude de classe, que é o H. Então, você vai somar de 10 em 10 em 10. Como são dados discretos, você usa esse símbolo para separar o limite inferior do limite superior. E o limite superior, pessoal, para determinar ele, basta ver o próximo limite inferior. Se aqui é 71, então use 70, né, um número a menos, né, que é o 70, né, ali na classe. É claro que isso está se baseando no comportamento dos dados, né? Porque os dados se comportam de um em um, né? Você não vê salto de 2 em 2, de 10 em 10 entre os dados amostrais, né? Entre os dados amostrais, o comportamento dele é de um em um. Por isso que eu subtraí um, ok? Então, de certa maneira, né, já temos aqui a construção das classes. Então, eu preciso fazer a contagem, né, o próximo passo. Começar a fazer a contagem. Agora, qual é a interpretação, de fato, de cada uma dessas classes, né? Então, se você pegar a primeira classe, números, eu vou fazer a contagem nessa classe. Pessoal, vai ser o 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70. Eu vou ter que olhar para os dados amostrais e verificar a repetição desses números para fazer a contagem ali. Na próxima classe, que números vão entrar aqui na contagem da segunda classe? 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Então, vou ter que olhar para os dados amostrais e contar a repetição desses números que eu acabei de falar. Na terceira classe, né, também você vai ter que fazer algo semelhante. Você vai ter que olhar para os dados amostrais e verificar as repetições dos números: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Essa que é a ideia, tá? E só um comentário antes de passar para a contagem, que é bem importante, né? Todos os dados da amostra, pessoal, devem ser colocados nessa tabela que acabamos de construir. Todos têm que estar aí. Se vocês lembram, o menor valor da amostra é 61, né? É o mínimo. E o maior valor é 139. Você vê que o último limite superior é 140. Então, beleza, o 139 vai encaixar nessa última casa, na última classe, sem problema. Se acontecer de, na amostra, ter um número superior de 140, aí a gente vai abrir uma classe a mais, sem problema nenhum, ok? Aí a gente coloca uma classe a mais. Aí virarão 9 classes. Então, deixa eu copiar esta informação das classes, né? E a contagem, pelo menos, de alguns números já, para vocês já sentirem o drama de fazer a contagem. É um pouquinho chato, mas aqui, ó, as classes são essas daqui. Agora, eu tenho as classes e tenho os dados. Agora eu começo a fazer a contagem. Então, na primeira, eu vou ter que encontrar que números mesmo. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Então, olha aqui, ó. Vamos ver só para essa classe, ou mais duas, né? Tem número desse tipo? 61, 62, 63? Não. Nessa linha não tem. Tem esses números, 61, 62 até o 70? Também não tem. Tem algum número aqui?
Também não tem. Olha aqui, ó, apareceu o primeiro. O 70, o 70, a primeira contagem daqui, ó. Essa é a primeira contagem. Agora vamos lá. O 70 já coloquei. Vamos contar outros números que aparecem. Ó, nessa linha não aparece nenhum daqueles números. Opa, apareceu 61, o mínimo, né? Que a gente já até sabia. Então, vou apagar ele daqui. Agora tem dois números dentro dessa classe. Pronto. Agora vamos ver se tem mais números possíveis aqui. Ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Nenhum deles. Não, 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 não. E também não, 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 não. Então, na primeira classe, só tem duas contagens, né, de números. É o 61 e o 70. Por coincidência, apareceram justamente os 61 e 70. Foi coincidência isso daí. Não seria necessário ser o 61 e o 70. Poderia ser outros números, né, outras duas contagens. Mas, por coincidência, bateu justamente com o 61 e com o 70. Ok? Antes de terminar, pode repetir rapidamente como identificar a classe e sua amplitude? Ah, esse é bem simples. A classe, né, só deixa eu mostrar aqui, ó, vou aproveitar a mesma tela, enquanto vocês podem estar até fazendo contagens aí, né? A classe, basicamente, né, vocês estão vendo, apontando aqui pelo número, ó. Esse número 1 indica que aqui é a primeira classe, essa daqui é a segunda classe, essa é a terceira classe, quarta classe, e assim sucessivamente, tá bom? E a amplitude de classe é o número que vem daqui para cá, ó. A gente tem que somar 10 para sair do 61 e vir para o 71. Do 71 para 81, a amplitude também é 10. Do 81 para 91, a amplitude também é 10. Então, as classes aqui são representadas desta forma, né? Um intervalo de números. Então, a primeira classe deve, né, ser considerada a contagem na primeira classe dos números 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Então, você vê que tem 10 números aí que compõem essa classe. A segunda classe também é composta de 10 números. Quem são esses 10 números? 71, 72, 73, né, até 80. E assim sucessivamente. Tá ok? Não sei se eu respondi, mas pelo menos eu entendi que era essa a pergunta. Vamos fazer mais uma contagem, só para a gente dar uma paradinha e vocês refletirem também sobre isso. Então, agora eu vou fazer a contagem dos números que aparecem aqui, ó. Eu vou ter que contar 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, olhando para os dados. Pegar a primeira linha aqui, ó. Primeira linha. Ó, só na primeira linha, tem o 78, então aqui já entra uma contagem, tem o 79, já entra o segundo número aqui, ó. São dois números que aparecem ali. Vamos ver segunda linha. Na segunda linha, não. Na terceira linha, aparece o 75. Apaga ele aqui, ó. Agora eu tenho três números, já contei até esses três. Quarta linha não tem, quinta linha também não, sexta também não, sétima linha, né, que é essa linha aqui, ó, também não. Olha aqui, o 72, mais uma contagem aqui, ó, 72, ele vai ter que entrar nessa classe aqui, porque é onde está o 72. Próxima linha, olha a próxima linha que interessante aqui, ó, pessoal, tem o 80. Então, o 80 também pertence a essa classe aqui. Aqui vem o 80. Agora vamos ver se tem mais algum. Você consegue aí ver se tem mais algum? Então, dentro dessa classe, eu só contei 5 números que aparecem na amostra. Né? Você vê que eu até apaguei a informação, e aí você nem sabe quem são mais eles, né? Eu fui rapidamente já trocando a informação. Que era a situação anterior, lá no exemplo. Vocês não sabiam quem eram os números. Né? Porque eu estou tirando daqui justamente para simular um pouquinho o que acontecia antes. Então, eu estou fazendo a contagem ali. A grande questão, né? Antes, na oitava, tem o 72. Opa, peraí.
Isso, tem 72. Isso eu já contei ali. Agora vamos fazer mais uma aqui, ó. Vamos fazer deste aqui. Aí a gente entra no intervalo. 3 minutinhos. Do 81 a 90, quem são os números que eu vou ter que fazer a contagem olhando para os dados? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90. São todos esses números. Vamos lá. Primeira linha aqui, ó. Na primeira linha a gente já bate num aqui, ó. 87. Já aparece uma primeira contagem. Mas é só essa. Vamos ver, né? Olha o 90 aqui, ó. Já apareceu o 90. Então vamos fazer mais uma contagem aqui, ó. Então vai até o 90, né? Agora vamos ver. Não, nessa segunda linha não tem mais. Olha o 88 aqui, ó. Já vai para 3 números nessa classe. Vamos ver. Olha o 82. Já vai para 4 números nessa classe aqui. 4 números. Vamos lá. Passa essa linha, né? Essa linha aqui não tem ninguém. A próxima linha também não tem ninguém. A próxima linha também não tem ninguém. Olha aqui, chegamos num aqui, 84. Vamos apagar ele daqui. 84, mais um aqui que vai entrar aqui. Então, aqui são 5. Vamos ver. Mais aí. Mais algum? Será, pessoal? Nessa linha, não, né? E, finalmente, nessa linha, não, não. Opa, 83. 83 também é uma contagem dentro dessa classe. Ok? Assim vai. Nós vamos ter que determinar, então, a contagem aqui, aqui, cada uma das classes, da maneira que eu estou fazendo. Então, vocês podem tentar ali, né, na quarta classe, né, de 91 a 100, aí fazer a contagem. Vê se vocês conseguem aí fazer, né, a contagem nessa classe. Então, que números vocês vão ter que levar em consideração na amostra? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e o próprio 100. Então, verifique aí se vocês conseguem, pelo menos, fazer esta contagem. Acho que caíram as fichas, né? Então, é assim que faz a contagem, basicamente. Maria Luísa, 97, o 97, Maria Luísa, ele entra na quarta classe. Bom, aqui vai aparecer o 97, né? Então, o 97 que você perguntou, ele aparece nesta classe aqui, ó. Ele é um número aí entre o 91 e o 100. Não entra na terceira classe, né? Pelo menos eu estava fazendo a contagem dele ali, da contagem dessa classe, né? Então, o 97 participa da próxima classe, que é a quarta classe. Verifiquem, por favor, se vocês conseguem fazer a contagem da quarta classe. Né? Só faltando mais algumas classes aí. Maria Luísa falou 10. Alguém falou 9, vários falaram 9. Ih, Amanda falou 8. Calma aí. Vamos por partes aqui, só mais um. Ó, na primeira linha, fácil, né? 94 já marca uma contagem. Então, aqui já começa uma contagem. A segunda linha, ó, 95, né? 95 entra também. Então, aqui, 2. Na terceira linha, ó, na terceira linha aparece o 100 aqui, ó. Opa, vamos por aqui, contagem 3. Na quarta linha da amostra, não aparece nenhum número, certo? Na quinta linha, aparece o 96, ó. 96 está aqui, então vai para 4 aqui. Na sexta linha, aparece o 98, 98, então coloco uma contagem a mais, e aparece também o 99. Então, mais uma contagem. Então, vamos ver na próxima linha. Tem o 97, né? Aí são 7 aqui. Agora, próxima linha. Não tem. Aí vem o 92. Então, já vai para 8. 91. 9. E o 93. Que é 10. Pronto.
Espero não ter esquecido. Deixa eu ver quem bateu com o meu aí, com a minha contagem. 10, né? Ali eu estou vendo que a Maria Luísa, a Josiane, a Kátia, né? Todas contaram 10. Beleza. Então, agora tem que fazer a contagem desse aqui, né? Agora eu vou deixar um tempinho, só vamos dar um descansozinho aí, já está 9h47, já passamos um pouquinho, né, do ponto, e aí eu vou deixando vocês estarem também trabalhando. Professor, Então, oi, pode falar. na hora que eu perguntei lá da classe lá e da amplitude, eu queria que você só repetisse rapidamente aí como fazer esses cálculos aí. Aí tem que voltar no passo a passo ali, né? Então vamos lá. No caso da classe, que você perguntou. Pessoal, só um minutinho, eu já volto só para explicar para ele aqui, né? Quando você chega aqui no passo 2, é o cálculo do número de classes. Você tem duas situações possíveis. Se a quantidade de dados for maior que 25, o N, que é 70 aqui, né? O N é 70. Se ele for maior que 25, você usa o critério da raiz, que está aqui, ó. Você vai extrair a raiz de 70. Ok? Foi isso que nós fizemos aqui. Mas sempre eu vou usar o critério da raiz? Não. A resposta está nessa daqui, ó. Se o N for menor ou igual a 25, você usa só 5 classes. Então, isso daqui, se acontecer de você pegar um dos exercícios da lista e você contar o N e ver que ele é menor ou igual a 25, você já usa 5 classes. Agora, se você perceber na lista que o N é maior que 25, como é o caso que nós estamos trabalhando aqui, né? Aí você faz o cálculo da raiz quadrada, né? E faz a aproximação, né? Porque são números inteiros, né? É o número de classes, né? Esse é o primeiro número aí que você me perguntou, que é o número de classes. Então, você tem essas duas possibilidades. No caso aqui, nós estamos trabalhando com 70 dados. Tem que aplicar o critério da raiz. O segundo que você perguntou foi o da amplitude. A amplitude de 10 que nós calculamos. Você tem que, obrigatoriamente, usar essa equaçãozinha aqui. Ó. Obrigatório usar isso. Quem que é o H? O H é a amplitude das classes. Vai ser o A dividido pelo número de classes. O A, neste caso, é chamado de amplitude total dos dados, que é máximo menos o mínimo. Você vai pegar o maior valor da amostra menos o mínimo. E nós já sabemos, né, quem é o máximo e o mínimo, que eu tinha comentado lá no início. Ó, o máximo é 139 e o mínimo 61. Faz essa diferença. O A vai dar 78. Então, agora eu tenho as duas informações para calcular o H. O A, que é a amplitude total dos dados, e o número de classes. Faço a divisão, né? 78 dividido por 8. Dá esse número aqui. Tem que arredondar esse? Se for dado discreto, a gente arredonda. Né? Como nós sabemos que os dados que acabamos de estar trabalhando, eles vão de 1 em 1, né? A variação entre eles é de 1 em 1, né? Então, aí a gente aproxima para 10 aqui, né? Porque seria o mais conveniente, né? Os dados são discretos e vão de 1 em 1. Então, aqui o inteiro mais próximo é o 10. Então, com isso, determinamos o número de classes e a amplitude de classe. Aonde vai ser usada essas duas informações? Na construção das classes, que aqui estão. Lembrando que o primeiro número é o mínimo, 61, e que o 71 foi calculado usando, né, o 10, somando 10 a 61. 71 mais 10, que é a amplitude de classe, dá 81. 81 mais 10 dá o 91, e assim sucessivamente. E o limite superior, como é discreto, ele é um número a menos do 71 que está aqui, né? Assim como o 80 é um número a menos do 81. E você percebe, então, que vai de 10 em 10, que é a amplitude de classe. Tá ok? Não sei se melhorou aí o entendimento, né, do que vem a ser e como calcular. Professor, só volta um slide antes aí, da Esse mais um. aqui? Não, Mais no um? outro. Esse aqui? O 78 e esse 8, de onde surgiu ele? Só para mim ter uma ideia, colocar aqui no caderno. Olha aqui, ó. Para calcular a amplitude, que é o A, você tem que pegar o máximo menos o mínimo. Então, eu tenho que ir aqui nos dados e ver quem é o maior número
que é esse aqui, ó, 139, e o menor número, 61. Tem que capturar essa informação a partir dos seus dados, né? Entendi. A hora que nós voltamos aqui, ó, o máximo é 139 e o mínimo é 61. Sendo a subtração, dá o 78 que aqui está. É esse 78 aqui. Agora, da onde veio o 8? Aí é o passo do cálculo de número de classes. Então, vem vindo daqui, ó, 8 classes aqui, ó. É esse 8 aqui. Oi? Ah, tá. Da raiz quadrada. Ah, tá, beleza. Agora sim. Certo? Certo. Entendeu? Maravilha. Beleza, então. Então, agora tem esse trabalhinho aqui, né? De nós estarmos fazendo as últimas contagens. Como eu falei, eu vou abrir um pouquinho de intervalo aí, e aí a gente finaliza as últimas contagens aí, né? Mas se vocês quiserem adiantar, sem problema. Eu só vou dar uma descansadinha, agora 9h55. Vamos voltar aí às 9h53, 10h10 aproximadamente, né? Vamos voltar às 10h10. Então, intervalo. Voltaremos às 10h10. Finalizar a tabela e fazer os cálculos. Aí sim, né? Frequência absoluta simples, nós já estamos fazendo. Depois a relativa simples, acumulada, tudo isso, tudo de novo. Essa parte aí você já domina. Vou estar fechando aqui, parando a gravação, pessoal. E também